Atitude Popular. Começa agora, aqui, na Rádio e TV Atitude Popular. Bancos da Democracia. A moeda de que seu município precisa. Uma realização. Instituto Edinheiro. Apoio. Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Bancos da Democracia. Bom dia, Jonathan Neto, bom dia, pessoal que está nos escutando através das rádios que retransmitem aqui a programação da Rádio TV Atitude Popular. Bom dia a turma que está no chat. Uma coisa que eu acho massa aqui do Bancos da Democracia é que eu não preciso ficar perturbando a turma do Facebook para vir aqui para o YouTube. Vocês já sabem, né? Vocês já sabem que eu sou pidona, inclusive, porque eu sempre começo o programa pedindo para vocês virem aqui para o YouTube. Bom dia, gente. Novamente, o meu nome é Sara Góes e eu sou aquela pessoa que sempre pede like. Exatamente, é super importante que vocês façam isso, porque a lógica do YouTube é essa, né? Eu estou, assim, sempre explicando isso. A gente precisa que você dê cabimento para a gente, para que o YouTube perceba que a gente está ao vivo e retransmita e sugira o nosso conteúdo para outras pessoas. E eu insisto sempre nessa mensagem. As pessoas precisam conhecer economia solidária, sobretudo nessa fase tão peculiar que a gente está vivendo da história do nosso país, né? Então, vamos fazer esse esforço, engajar bastante, ou seja, comentar aqui, fazer como o pessoal já está fazendo no nosso chat, copiar o link, jogar nas redes sociais de vocês, deixar o like, o joinha, a curtida, o gostei. Esse voto de confiança no nosso trabalho também é super importante, porque a gente é carente de like, viu? Eu mesma falo, olha que hipocrisia, né? Eu falando aqui com vocês e não deixei o meu like. Mas acabei de deixar agora, antes tarde do que nunca, né, gente? Bom dia a Joanísia que está aqui no chat, a Shirley Silva, a Flávia Assis, Vitória Barros, a Rizoneide. Eu ia falar assim, só tem mulher no chat. Joaquim Melo, Marivaldo Vale, Nigeme de Fátima, Bechelene, Luiz Tesoto, Adriana Brandão, a Bianca Campos, o Marivaldo aqui. Que alegria ver, companheiro. É isso, gente. Façam como essa turma massa aqui. Chegue deixando like e deixando a sua mensagem. Diga de onde você fala. É super legal ver como a economia solidária é global, né? Toda vida que a gente está aqui ao vivo, eu vejo gente falando de tudo quanto é lugar. Só tem um lugar que eu nunca vi gente aqui no chat, que é Canidé, Ceará, onde eu morei. Às vezes eu acho até que Canidé não existe mais, gente, porque eu nunca mais vi ninguém dizendo que está em Canidé. É uma questão aí a se investigar. Bom, como vocês viram aí pelo título, a gente hoje tem um assunto muito interessante, né? A gente vai falar dessas inovações tecnológicas que transformam o mundo e impactam as nossas vidas. Eu vou até ler aqui a chamada que a Riso fez. A gente vai conhecer os resultados de uma pesquisa inovadora, que é a tese de doutorado do professor Leonardo Leal, da Federal do Alagoas. O estudo mostra que muitas inovações democráticas estão sendo impulsionadas pelo movimento dos bancos comunitários no Brasil e bancos éticos na Espanha. Eu achei interessante isso, né? Porque as inovações estão sendo impulsionadas por esses movimentos e não o oposto. E aí eu já fiquei curiosa para entender um pouco melhor. Além de falar aqui com o professor Leonardo Leal, a gente vai conversar também com a Ruth Munhoz, que é coordenadora do mestrado em Economia Social lá na Argentina. Inclusive ela está em Buenos Aires. A gente estava aqui, vocês não sabem, mas antes do programa começar a gente estava falando de carne e sorvete. E o Daniel Pereira, que é do Banco Comunitário Jardim Botânico, na Paraíba, estava aqui na semana passada. Eu até comentei assim, se Daniel continuar falando aqui no chat, eu vou comprar uma passagem para ir para Paraíba, porque ele fez uma excelente propaganda das iniciativas dele, né? Aqui tem Banco Comunitário Jardim Botânico, mas na verdade o Daniel é um cara de 1001 atividades. Depois ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Mas antes de passar a palavra aqui e cumprimentar corretamente os nossos convidados, vou fazer minha audiodescrição. Já vi que muita gente chegou. Para quem não consegue, não pode nos ver nesse momento, conseguir imaginar aí como é que está esse nosso cenário. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, ondulados, passando um pouco dos ombros. Estou usando uma camisa branca
com algumas letras aqui. Olha aí que coisa, né, gente? Eu tô usando uma camisa, não sei nem o que tá escrito nela, porque eu nunca reparei. Garoto dos anos 90, é isso que tem aqui na minha camisa. Eu tô usando um batom rosa escuro, eu tenho uma falha na minha sobrancelha esquerda, tô usando uma sombra, né, uma maquiagem um pouco avermelhada. Estou sentada aqui numa cadeira preta, um pouco longa, né, que passa aqui, a cor se mistura um pouco com a cor dos meus cabelos, e atrás de mim tem um biombo de madeira natural, com frestas e um tecido branco atrás dele que cobre a bagunça que vocês não estão vendo, mas vocês podem imaginar que com certeza está atrás desse biombo. Vou pedir para os meus convidados fazerem a mesma audiodescrição aqui, no sentido que eu estou vendo. Eu não sei se vocês sabem, mas cada um visualiza numa ordem diferente, né? Para mim está assim, Leonardo, Daniel, Ruth. Então, bom dia, Leonardo. Muito bom dia a todos e todas. Uma felicidade estar aqui mais uma vez no programa Bancos da Democracia. Então, quero saudar todos e todas que nos assistem nesse momento e dizer da satisfação de estar aqui mais uma vez ao lado de Daniel, que é uma referência para a gente há muitos anos, e também da minha querida amiga e professora pesquisadora Ruth Munhoz, com quem compartilhamos já uma longa história, né, de projetos, pesquisas e amizade, sobretudo. Bom, eu sou um homem negro, eu sou baiano da cidade de Salvador, mas nesse momento eu estou aqui na cidade de Maceió, em Alagoas. Eu estou vestindo uma camisa listrada verde e branca. Eu sou um homem negro de pele mais clara, eu tenho uma barba quase grisalha já. Pronto, acho que é isso. Estou aqui na sala em minha residência, onde é uma espécie de escritório e também de audição musical. Bom, é isso. Obrigado. Eu fui conferir a barba grisalha que eu fiz. Daniel, contigo agora. Então, bom dia, minha gente. Um prazer também estar aqui com vocês mais uma vez, nesse programa tão importante para a nossa rede brasileira de bancos comunitários, para os movimentos sociais. Eu sou Daniel Pereira, sou um homem negro. Assim como o Léo, também tenho barba grisalha, mas estou sem barba, né? Estou usando uma boina preta e uma camisa que representa a minha terra, que é a Paraíba, que é uma camisa de algodão colorido, desenvolvido aqui na Paraíba, do algodão orgânico, já nasce nessa cor, né, esse tom amarronzado. Estou aqui na Câmara de Vereadores da cidade de Dona Inês, sou de João Pessoa, mas hoje estamos aqui discutindo provavelmente a implementação do primeiro Banco Comunitário Municipal da Paraíba. Então a gente está aqui na Câmara de Vereadores fazendo esse debate importante, né, para o movimento de finanças solidárias do Brasil e da rede brasileira. Ruth. Então, bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui. Eu peço desculpas, será a primeira vez que eu tentarei de falar em português. Espero dê para entender. Não sei, estou estudando português, mas ainda no nível baixo. Então, a gente tenta, sim? Vou devagar, se não se entende, se é mais portunhol do que português, vocês avisam e a gente pensa melhor e arruma as coisas. É um prazer enorme, como dizia, estar aqui com vocês, neste caso particular e também em geral, tudo o movimento da economia solidária do Brasil é referência para a gente, e também a rede de bancos comunitários e municipais. É sempre uma coisa para aprender. Eu estou em Buenos Aires, na minha casa, era muito cedo para já chegar no campus da universidade. Trabalho na Universidade Nacional de General Sarmiento. Nacional para nós é como federal para vocês. É uma universidade perto da cidade de Buenos Aires, a capital do nosso país, mas que
pertenece à província de Buenos Aires, é uma universidade que, sobretudo, por causa de o nosso professor e maestro José Luis Coraggio, é referência na toda a América Latina nestes temas de economia popular, social, solidária, comunitária. Então, sempre ficamos em contato com companheiros, colegas, maestres de toda a América Latina, especialmente. Eu sou uma mulher branca, é difícil dizer assim, eu acho a primeira vez que me apresento assim, também com os cabelos pretos, mas, como dizem, Leo, grisalhados, já eu sou mais perto dos 50 anos, então já vai mudando o cor. Tenho uma camisa violeta, uma saia de jeans e um colar que uns companheiros fizeram de presente para mim, que é de México, com muitos cores. Então, dá para entender? Vocês que acham? Sim. Ruth, todo brasileiro acha que entende espanhol, porque vocês falam brasileirinho, né? E a gente jura que é o jeito que vocês falam no cotidiano. Então, a gente está entendendo super bem. Tá ótimo, Ruth. Tá ótimo. Ok, a gente está conseguindo entender absolutamente tudo. Bom que a Ruth já começou falando uma dúvida que eu tinha. Assim, como a gente fala muito de economia solidária, né? A gente discute muito. Inclusive, a gente recebeu o Gilberto Nascimento na semana passada aqui para entender. A minha dúvida era essa: o Brasil é referência nesse tipo de economia, nesse tipo de iniciativa? Né? Bom saber disso. Porque às vezes a gente fica sem saber se a gente está no micro-universo nosso, né? Mas bom, e aí eu já queria passar para o Leonardo, para ele falar um pouco da pesquisa dele, porque me chamou muita atenção, Leonardo, esse sentido da tua pesquisa, né? As inovações tecnológicas são impulsionadas por essas iniciativas e não o oposto, né? Fala um pouco como foi esse teu processo. Então, Sara, eu fiz uma pesquisa que está realizando um estudo comparativo entre experiências brasileiras de bancos comunitários e experiências europeias, especificamente na Espanha, de bancos éticos. Se para nós aqui na América Latina, os bancos comunitários, a partir da experiência do Banco Palmas, se tornou uma referência para um movimento de economia solidária, mais especificamente para esse campo das finanças solidárias, na Europa, a Espanha se tornou uma referência para esse campo do que a gente diria assim, das nossas experiências irmãs dos bancos comunitários, que são aquilo que eles denominam de bancos éticos. Enquanto nós estamos falando aqui de bancos comunitários, lá eles estão preocupados com a experiência de ética no universo das finanças, né? Em que pese também essas experiências serem, em geral, experiências com enraizamento territorial muito importante. Olhando para as experiências dos bancos comunitários e bancos éticos, eu queria entender, e isso sempre é uma preocupação que sempre tive na minha trajetória, tanto de pesquisador quanto de ativista no campo da economia solidária, de olhar qual era o impacto e como é que as organizações de bancos comunitários estavam produzindo mais democracia, né? Como é que a gente estava pensando a participação, a deliberação e a democracia nas nossas comunidades. E passei a entender que essas experiências, para além do trabalho de financiamento solidário, de microcrédito, de moeda social, tinham outros impactos também. Um dos impactos era oportunizar experiências, processos e práticas de democracia comunitária. Então, essa foi a preocupação que me motivou ao desenvolvimento dessa pesquisa. Muito bom, gente. Só uma correção. Eu falei o Gilberto Nascimento. Gilberto Nascimento é o jornalista que investiga de Macedo. Eu quis dizer Gilberto Carvalho. Eu espero que vocês tenham o autocorretor mental de vocês tenham feito a correção. Porque, inclusive, eu sei que os dois são vítimas desse tipo de confusão. Assim, de vez em quando, alguém chama o jornalista Gilberto Nascimento para falar de economia solidária, ele fica assim, gente, não.
Não contem comigo para isso. Olha, interessante, Leonardo, isso que você está falando, porque a gente tem aqui, assim, primeiro, eu tinha essa dúvida do que seria exatamente o Banco Ético da Espanha. Sim. Me parece que, assim, pela pesquisa muito superficial que eu fiz, eles são a versão deles de banco comunitário, né? Mas eles têm uma estrutura muito parecida com o banco tradicional, é isso, né? Olha, os bancos éticos, e realmente na América Latina nós temos uma grande curiosidade sobre essas experiências, né? Porque a gente não conhece muito ainda sobre as experiências dos bancos éticos, mas assim como nos bancos comunitários, tem uma certa variedade desse campo de finanças éticas na Europa, né? Mais especificamente na Espanha. Alguns casos, e a maioria deles, na verdade, eu cheguei a fazer uma coleta de dados em mais de 30 casos de bancos éticos na Espanha, e apenas 2 deles têm status de banco oficial, né? Ou seja, tem uma ficha bancária na autoridade bancária, no Banco Central da Espanha, né? Todas as outras experiências são associações ou cooperativas, como são nos nossos casos de bancos comunitários, em que a imensa maioria das experiências são, do ponto de vista jurídico, associações, né, que prestam serviços financeiros ali dentro do registro da ideias de OCIP, né, de experimentação não lucrativa de microcrédito. Então, os bancos éticos também, na sua maioria das experiências, com exceção na Espanha do FIARE, né, que hoje também é uma experiência que ganhou um status de banco a partir de uma parceria com o projeto de Banca Ética e Popular da Itália. Hoje é um banco como qualquer outro banco do ponto de vista jurídico, no entanto, utiliza critérios éticos e ambientais para as suas operações, vamos dizer assim, de financiamento solidário que realizam para as iniciativas de economia solidária. E há uma outra experiência agora aqui, que me foge o nome, vou tentar recordar, que na verdade tem origem na Holanda e depois também abre operações em vários países da Europa, inclusive na Espanha. Você tem o Oicocredit também, que é uma experiência mais robusta também, mas ainda assim são experiências associativas, assim como nossos bancos comunitários também, na maioria dos casos. Claro que aquelas que ficaram mais conhecidas são o caso do FIARE Banca Ética, que ficou bastante conhecido e hoje é uma experiência que tem registro bancário no Banco Central espanhol, mas insisto que a maioria das experiências se parecem mais com os nossos casos, que são organizações associativas e que têm um enraizamento territorial muito forte e que o seu, vamos dizer assim, o seu circuito de funcionamento é numa comunidade, é num município, é num território das diferentes comunidades autônomas da Espanha. Sabe que eu pensei, enquanto você estava... Gente, Daniel caiu, tá? Ele estava com problema de conexão, de fato, caiu. Enquanto você estava falando, eu lembrei da série La Casa del Papel, porque, assim, é muito sintomático da revolta da população espanhola, né? Sim. Com as instituições financeiras. E aí você está falando de todo um ecossistema que tenta transformar essas relações em relações mais saudáveis, menos exploratórias, né? Mais orgânicas, por assim dizer. Eu sei que orgânico virou... às vezes é um palavrão, né? Dependendo da forma que você usa. Mas você falou isso, eu me lembrei dessa série, né? Talvez Sara, se... interessante você falar isso, porque, na verdade, para mim, os bancos comunitários, bancos éticos, as finanças solidárias, é um tipo de movimento social também que revela uma insatisfação com a forma como se organiza a economia e, por isso, dirige críticas ao centro do poder econômico, especialmente ao centro do poder financeiro. Então, já faz muitos anos que tanto os bancos comunitários quanto os bancos éticos criticam o modo como o sistema financeiro se organiza. Então, nós, enquanto organizações de finanças solidárias, e me coloco também nesse lugar, não apenas como pesquisador do campo, mas como ativista também que está preocupado com o desenvolvimento dessas iniciativas,
o que a gente verifica é que tem dois tipos de insatisfação. Uma insatisfação com a forma como a economia se organiza, como as finanças se organizam em cada país, no mundo, mas também uma insatisfação como a democracia se organiza. Porque afasta as pessoas da atividade política, afasta as pessoas da participação. Então, os bancos comunitários, eles, ao tempo que organizam ação econômica visando superar condições econômicas desvantajosas para a maioria das comunidades, do ponto de vista da sua inclusão no sistema econômico, no sistema financeiro, a gente também revela uma insatisfação com a maneira como a democracia contemporânea se organiza, porque de uma maneira em que tem uma baixa participação da população, das organizações de base comunitária no sistema político, né? Então, os bancos comunitários, eles tanto oportunizam uma forma de inclusão econômica, mas também de inclusão política. Então, nesse sentido, é um tipo de movimento que está revelando uma insatisfação, não só com a economia, mas também com a democracia, né? E por isso essa preocupação de olhar como é que essas organizações de bancos comunitários, bancos éticos, produzem inovações democráticas nas suas organizações, oportunizando ali uma experiência de aprendizado, de educação política para a democracia no interior de suas organizações e das suas atividades. Perfeito. Daniel, você caiu. Eu tinha feito uma observação sobre a pesquisa do Leonardo, pelo fato de ser na Espanha e ser o país que fez a série A Casa de Papel, que virou um fenômeno mundial, né? E eu comentei com ele que eu achei muito sintomático um país que cria uma série em que pessoas comuns... Gente, eu não assisti toda a série, mas a minha lembrança é que eram pessoas comuns, né? Pessoas comuns se reúnem para assaltar o Banco Central, né? A Casa de Papel, a casa emissora de moeda, e isso vira uma febre no mundo. Quer dizer, é um sintoma, sintoma a se observar, né? E aí, você caiu, só para contextualizar, mas a gente está falando aqui de inovações tecnológicas, né? E o Leonardo conseguiu puxar bem esse gancho, falando de como essas inovações tecnológicas conseguem fazer com que as pessoas se aproximem desse processo financeiro e de democracia, né? Que são duas grandes insatisfações e que, como eu falei, né, a série é um sintoma. Inovações democráticas, exato, Leonardo. É um sintoma de por que séries como A Casa de Papel viram uma febre mundial, por que a garotada acha massa performar como assaltante, né? Assim, eu achei bem interessante isso. E aí, Daniel, eu queria que você desse o seu pitaco aqui sobre essas inovações tecnológicas, democráticas aqui, da tua experiência, porque a gente sabe que você é um cara de 1001 funções, né? Então, eu acho que um dos debates, e aí é importante a tese de Léo por isso, que é mostrar... Aqui no Brasil, você começou a falar no início, né? Será que nós do Brasil somos, de fato, essa referência em economia solidária? Ou a gente fica aqui nesse microcosmo nosso aqui, achando que o que a gente faz aqui não se espraia, não sai do Brasil, né? Quando ele vai fazer essa comparação, é extremamente importante, porque muitas vezes a gente acha que só está fazendo isso aqui no Brasil, que isso não tem importância para o processo como um todo, né? Nesse mundo que a gente vive, né? E discutir e ampliar a participação popular e mostra quanto a nossa experiência é importante. Eu estou agora aqui, por exemplo, na cidade de Dona Inês. A gente, no interior da Paraíba, a gente está começando a fazer a discussão de provavelmente aquele que será o primeiro banco comunitário municipal do estado da Paraíba. Praticamente todos os secretários do município, o prefeito, né, Câmara de Vereadores, professores, 4 universidades estão participando desse processo, Superintendência Regional do Trabalho, ou seja, mobilizando todos os atores sociais que querem um modelo de sociedade diferente, participando desse processo, de fato, construindo esse processo democrático, né? Como a gente faz isso aqui no Brasil é diferente de todos os outros lugares, né? Porque a gente teve vários momentos de ruptura para processos, seja de ditadura, seja momentos, né, de arrogância de gestões a níveis municipais, estaduais e a nível nacional, que faz com que o nosso país não avance tanto quanto a gente gostaria de avançar. E essas experiências, por exemplo, dos bancos comunitários, vêm mostrando como, com a participação popular,
nesses territórios, e aí no caso do Brasil em especial, que nasce nos territórios periféricos, como esses territórios e essas pessoas conseguem fazer a mudança no seu sistema econômico, mas no sistema econômico para mudar o sistema como um todo, né? Porque a partir do momento que você faz a implementação de uma moeda social, como a gente vem discutindo e vem implementando nos municípios, nos territórios empobrecidos no Brasil, você não muda apenas a lógica econômica daquele território, daquela comunidade, daquele município. Você muda essa mentalidade de participação. Na pesquisa que Léo fez, por exemplo, né, e dialogando com os bancos comunitários, com as organizações sociais, que são as entidades gestoras da maioria dos bancos comunitários aqui no Brasil, ele pode, e com certeza, ver isso. O quanto a participação dessas pessoas que sempre foram excluídas do processo, nesse caso, do processo de financiarização, bancarização, do processo de autonomia de discutir suas finanças no território, passaram a se empoderar desse processo e construir, para além de uma moeda social, para além de um banco comunitário, um arranjo econômico local, um modelo democrático dentro dos seus territórios. E isso é fundamental nesses instrumentos que são os bancos comunitários, as finanças solidárias, a economia solidária no nosso país. Então, isso mostra muito essa importância. E aí a molecada que assiste a Casa de Papel, por exemplo, né, vai querer ter aquele afã, mas quem participa do processo de implementação do banco comunitário vai pensar o contrário. Vai dizer, ó, ao invés de fazer lá o assalto ao Banco Central, por exemplo, nós vamos montar o nosso banco para gerir a nossa economia, o nosso dinheiro e melhorar o nosso território. Então, é fundamental fazer esse processo de participação popular, como a gente está fazendo aqui hoje. Ainda bem, com uma cidade inteira e uma gestão municipal participando, mas principalmente nesses territórios periféricos, com a Dona Maria, o seu João, o seu Antônio, que são moradores simples, né, que nunca participaram desse processo porque são excluídos por parte do governo, mas que constroem a democracia e a participação popular no dia a dia ali naquele território, né? Então, dizer que a tese de Léo tem um outro ponto extremamente importante, que é fazer para o movimento de economia solidária entender essa importância chegando na academia. Os movimentos sociais no Brasil, infelizmente, precisam de respaldo e muitas vezes esse respaldo vem da academia. E ter trabalhos como o de Léo, por exemplo, que mostram que a economia solidária, as finanças solidárias e os bancos comunitários podem se transformar em políticas públicas efetivas, mudar realidades, mudar contextos e fazer com que quem está se formando em vários cursos possa ter acesso a isso é fundamental. A gente tem aqui hoje, né, o secretário adjunto de Educação desse município que eu estou, que é Dona Inês, e ele conheceu a experiência de economia solidária na universidade, porque aqui na Universidade Federal da Paraíba existe uma disciplina dentro do mestrado de Gestão Pública e Cooperação Internacional, e a disciplina é Economia Solidária e Gestão Pública, ou seja, esse futuro gestor público já sai da universidade entendendo que a economia solidária não é só uma teoria utópica ou não é só uma ideia de algumas pessoas que estão nesse território, mas que ela pode sim virar uma política pública e melhorar a qualidade de vida do seu território, né? Então isso é fundamental, ter trabalhos como o de Léo e de vários outros, né, para mostrar que a economia solidária está se fortalecendo cada dia mais. Muito bom. E tem uma coisa, né, Ruth? Na semana passada, a gente estava falando aqui em outro programa da TV Atitude Popular sobre rádios comunitárias, e aí a gente chega à conclusão de que assim, a juventude, quando ela participa de alguma coisa, ela precisa de um outro tipo de moeda que talvez assim, a nossa geração não compreenda, que é uma moeda de atenção. Né? Existe uma camada de afeto que a gente não conhece, mas que eles querem. Eles querem receber uma determinada atenção, eles querem sentir que... Claro, todo mundo quer participar, mas eles querem um reconhecimento pela participação, né? E essas inovações democráticas, elas suprem essa necessidade desse jovem que muitas vezes está à margem do sistema, né? Ou está inserido numa situação muito peculiar, ele se sente representado. Assim, é muito bonito, né? Essa peculiaridade, essa sutileza, né? É uma coisa muito subjetiva. Eu não sei como é que vocês pesquisam isso, gente, sinceramente. Mas, assim, é uma atenção, uma afetividade muito difícil de você captar, mas que você sente quando o jovem está envolvido num processo em que ele recebe a atenção e o reconhecimento, né? E essas inovações... Eu não sei se isso entra nessas inovações democráticas, Ruth, mas, assim, eu queria saber de ti se essa subjetividade está inserida nisso também. Então, esta economia, estas finanças de que estamos aqui falando,
tem as pessoas no centro, não tem o capital. Então, na verdade, esta subjetividade precisa também de um reconhecimento de uma nova institucionalidade. Nós vivemos em um sistema capitalista, com práticas capitalistas, com reconhecimentos que são só capitalistas, e tudo isto aqui implica muitas mudanças para os próprios praticantes, para os gestores públicos de todos os níveis. Às vezes o nível local é muito mais perto, não dá para negar as práticas da economia e as finanças populares, sociais, comunitárias. Então, quizás a um nível mais dos estados, a nível regional ou a nível federal, é mais difícil. Então, é muito trabalho aqui de estar todo o tempo criando e recriando esta nova institucionalidade que precisa de reconhecimento. E não sempre tem nem das objetividades destas práticas e também não das subjetividades. É um processo que é muito dinâmico, com muitas mudanças todo o tempo, é preciso estar dando olhadas e também criando novas instituições para isso aqui. Eu queria dizer em relação com isso que não é casualidade a tese do Leo, o trabalho de Daniel e de toda a rede que seja de Brasil. Esta aqui da democracia, da envolvimento das pessoas, dos atores, especialmente comunitários, em todos os processos da economia solidária, é bem uma inovação que é do Brasil. Em um trabalho de políticas públicas que nós fizemos e que mantenemos há várias décadas, outros países de América Latina têm também políticas a todos os níveis, federal, estadual, local, mas a proposta do Brasil é de co-construção das políticas públicas. Isso aqui é típico só de vocês, gente. Por exemplo, na Argentina, em outros países, é de o Estado monoprodutor, dizemos nós na academia. É o Estado que sabe tudo, tem o conhecimento, cria os instrumentos de política pública sem, às vezes, nenhuma participação dos próprios sujeitos da política. Mas no Brasil, não. Do primeiro momento, pensar as políticas, os nomes das políticas, os sujeitos têm toda uma institucionalidade muito própria de vocês, que eu acho seja importante também aqui nominar. E a mesma coisa nas finanças. Não é só uma crítica do pensamento crítico, mas também uma proposta. Uma proposta de nós não gostamos, tem uma insatisfação, dizia Leo uns minutos antes, isto aqui não está bem, nós temos uma proposta e criam uma nova proposta de finanças e de todo um sistema integrado, não só financeiro, mas também real. E, no último, eu queria dizer que para nós é típico achar instrumentos de política das finanças solidárias, mas não tão típico das moedas sociais. Vocês têm incorporada a criação de moeda tanto no povo, da comunidade organizada, quanto no Estado, para um Estado local, e agora a inovação de uma rede de bancos comunitários e municipais. Isto de municipal é uma chave para nós. Nós agora estamos estudando, nos dedicamos ao nível local das políticas. Tem muito microcrédito, mas não temos nenhuma proposta de moneda criada pelo próprio povo. Então, é um fato econômico, político, social muito interessante. É por isso aqui tanto prazer de escutar vocês. Ruth, eu queria complementar uma coisa nisso que você disse, porque eu acho que é muito importante. A tradição que os bancos comunitários, encontrei isso nos bancos éticos, herdou
de uma democracia local, de uma participação local, e isso se deve à herança, por exemplo, que o Banco Palmas herdou da teologia da libertação, por exemplo. Isso não só uma parte de movimentos sociais progressistas e de esquerda herdou uma herança muito importante de democracia participativa, de construção comunitária, de associativismo no Brasil, e eu vou encontrar isso também na Espanha, e a região da Catalunha, por exemplo, carrega essa herança de uma democracia radical, por exemplo, tanto que nas lutas da crise de 2008, na Europa, especificamente na Espanha, uma das grandes reivindicações dos movimentos sociais era mais democracia, era uma reivindicação por mais democracia, e isso também inspira, por exemplo, o movimento de economia solidária, que vai prefigurar nas suas práticas, né? Ou seja, vai incorporar de uma maneira muito consistente entre um dos seus pilares, uma prática democrática muito, muito consistente, né? E aí eu vou encontrar isso na pesquisa, tanto nos bancos comunitários quanto lá nos bancos éticos, de que tanto formas e práticas formais de participação, portanto, assim, as assembleias, os conselhos, os comitês colegiados e participativos, mas também muitos espaços informais de decisão que são utilizados por bancos comunitários e bancos éticos para tomar decisão, como reuniões abertas com as comunidades, feiras, fóruns locais, grupos de discussão, um uso significativo de redes digitais, né? Como, por exemplo, o WhatsApp, e na pandemia, eu pesquisei também durante a pandemia isso, você vai identificar um uso muito recorrente de redes digitais para manter um processo coletivo de tomada de decisão. E isso eu acho que foi muito importante. Tem uma herança e tem uma insatisfação como o modo como a economia e a democracia se organiza. E aí, Sara, eu identifiquei assim que não existe apenas um modelo de fazer a prática democrática nas comunidades e nos bancos comunitários e bancos éticos, né? Existem diferentes formas. Existe aquele modelo mais conhecido, né? Uma espécie que eu chamo de governança associativa, onde você tem ali uma direção colegiada que toma decisão geralmente por voto, né? Então, a gente, por exemplo, nos bancos comunitários tem os comitês de avaliação de crédito, ou tem as diretorias das associações dos bancos comunitários que tomam decisões colegiadas. Esse é o modelo mais comum que a gente encontra. Uma diretoria colegiada, eleita pela comunidade, muitas vezes, que tomam decisões baseadas no voto. Mas também você vai encontrar outros modelos onde esse coletivo de diretor, né, dirigente das organizações dos bancos comunitários, tomam decisões de forma deliberativa, ou aquilo que a gente chama de decisão por consenso. Mas também a gente vai encontrar aqueles casos onde você tem uma participação mais ampliada da comunidade. Você faz assembleias nas comunidades, onde você tem de participação e tomada de decisão por voto. Até casos mais, dizer assim, profundos de participação democrática, onde você tem reuniões ampliadas com a comunidade e a decisão é por consenso. São casos menos comuns, mas você tem uma variedade, ou seja, uma escala, um contínuo democrático de formas de participação, né? Eu tenho vários casos que eu contei, mas só para lembrar o caso do Banco Palmas, quando o Banco Palmas, por exemplo, organizava os quarteirões no bairro, né? E ali você tinha os quarteirões onde iam tomando decisões sobre variados assuntos. Então, essa forma de organizar decisão democrática na comunidade é tanto uma herança, mas quanto uma insistência também e uma crença de que a participação mobiliza as pessoas a se comprometer, gera compromisso, gera engajamento. E uma coisa muito especial também, né, importante para as nossas comunidades, gera reconhecimento das pessoas, porque é um sentimento generalizado também, Ruth, em que pese, como você falou, que muitas políticas mobilizam, mas quando você vai para contextos socioeconômicos mais desafiadores, as pessoas não se sentem reconhecidas pelas decisões públicas, pelas decisões
que são levadas a cabo na construção das políticas públicas. Elas não Então, se sentem porque, de fato, na maioria das vezes, elas não são. não né? ocorre. São pessoas que são ignoradas, os projetos são feitos de cima para baixo. E há muitos casos também de pseudo-participação nas políticas públicas. Há muitos casos de pseudo-participação, né? Eu também trabalho com os conselhos municipais de políticas públicas aqui em Alagoas. A gente vê muito caso assim, casos de conselhos que são formatados apenas para cumprir formalidades, né? Que não há uma participação substantiva, há uma participação real. Daniel é muito testemunha dessas experiências aí, é presidente de um conselho municipal de política pública, sabe disso. Então, há muitos conselhos que funcionam de maneira, vamos dizer assim, fake, né? Não, de uma pseudo-participação. Mas é isso, eu vou passar a bola de novo para vocês. Não, mas assim, eu achei interessante a tua colocação, Leonardo, porque assim, não sei se vocês já perceberam, essa conversa vai e volta, e ela sempre, a gente sempre se encontra no mesmo ponto, que é a representação, né? Uma representação significativa, real, participativa, de fato, né? Não vazia. E eu tenho, olha, não sei vocês, mas eu tenho um medinho dentro do meu coração, um receio de que se a economia solidária não for abraçada nesse momento que a gente tem, se ela não for abraçada por essa força democrática progressista que a gente tanto defende, ela pode ser abraçada por outra força, né? E aí eles podem fazer aquela maquiagem, como o Leonardo fala, né, de uma pseudo-representação. Eu não sei se vocês estão entendendo esse receio que eu tenho, mas eu tenho, assim, no fundo do meu coração, quando eu vejo figuras como Pablo Marçal emergindo, eu fico assim, gente, se esse homem escuta um discurso de economia solidária, ele vai tentar se apropriar disso. Ele vai tentar se apropriar, ele vai tentar fazer uma maquiagem, ele vai tentar fazer... Porque eles fazem isso, né? Ele vai tentar deturpar aquilo ali para criar outra coisa a partir disso aí e ainda sair como alguém que está, enfim, participando aí de iniciativas de inovação democrática. Mas antes de passar a palavra aqui para o Daniel, que eu acho que ele quer falar, o Joaquim Melo está aqui no chat falando assim, olha, quem estiver no encontro dos prefeitos e prefeitas essa semana em Brasília, quinta-feira, às 9 horas, na sala 6, olha, ele está dando todo o endereço, viu? Faremos um painel sobre moeda social e finanças solidárias. Deixa eu ver aqui. A Heloísa, ela está falando assim, na Argentina existem 8 anos de experiências de moeda social sem lastro. Ela pediu para o Daniel falar sobre isso. A moeda social com lastro e sem lastro, explicar um pouquinho sobre isso. E a Leonora Mol fala assim, os bancos comunitários são únicos, usamos a democracia e a participação popular para associar serviços financeiros solidários e desenvolvimento local. Gente, é tipo a nossa jabuticaba, né? Eu fiquei, não sei vocês, eu fiquei me achando aqui. Daniel? Então é isso, porque assim, a gente está falando desse processo e você falou bem dessa apropriação da economia solidária por esses segmentos, né, de direita, extrema-direita, que inclusive isso já vem acontecendo. E é importante a gente ressaltar isso, porque como isso nasce dos movimentos sociais, como ela colocou essa trajetória, né, de surgimento dos movimentos, em especial aqui do Banco Palmas e depois dos demais bancos comunitários, mas isso não significa que essa tecnologia, essa metodologia social, ela não possa ser capturada por outro campo e eles possam... A gente tem experiência, por exemplo, quando eu finalizei o mestrado, coloquei isso lá, tenho experiência, por exemplo, de um banco comunitário na Bahia, Léo, o Banco Comunitário do Brasil. O Banco Comunitário do Brasil não faz parte da rede brasileira de bancos comunitários, não se articula com outros bancos comunitários, mas alguém viu a metodologia, viu essa tecnologia social e disse, opa, esse modelo a gente consegue fazer aqui e transformar num banco convencional, porque não tem uma legislação própria ainda e a gente pode usar ele para ficar rico no nosso pequenininho território. Ou seja, são experiências que já vêm acontecendo, né? E que a gente precisa compreender isso para justamente fazer esse contraponto, porque senão isso de fato pode acontecer. Isso já aconteceu com outras ações sociais aqui no Brasil e das moedas sociais dos bancos comunitários também pode correr esse risco. Mas como a gente tem uma rede hoje consolidada e forte, a gente faz esse enfrentamento de que isso, de fato, não aconteça, que a direita e a extrema-direita, por exemplo, não incorpore a nossa pauta, né, das finanças solidárias. Diga.
Olha, Daniel, eu vou dizer uma coisa que pode parecer um pouco controversa para alguns, mas existe um movimento, Sara, nessa direção, que é aquilo que tem sido conhecido em vários países, né, latino-americanos, que se chama de negócios de impacto. Então, esse é um movimento pró-mercado que procura dar soluções de mercado para problemas sociais, né? E isso tem conquistado, inclusive, muitas mentes e muitas lideranças, inclusive em muitas comunidades, né? Mas que são iniciativas de mercado financiadas, inclusive, por grandes conglomerados econômicos procurando dar solução de mercado para problemas sociais, desconsiderando, inclusive, aspectos que a gente está falando aqui como participação social, tal, enfim, só para fazer uma nota sobre esse tópico, né? Não, e assim, é uma apropriação estética, inclusive, viu? Porque assim, o trabalho que eles fazem, você bate o olho, você tem uma certa dificuldade para começar a desconfiar, né, Daniel? É isso, porque, pronto, eu dei esse exemplo do BCBR, mas tem outros exemplos no Brasil, isso que Léo está colocando, desse modelo de negócios de impacto, economia, né, que vão dando outros nomes aqui no Brasil, né, para dizer que não é economia capitalista, mas que continua sendo, só com a repaginação. E aí, por isso que é importante, agora com a institucionalização da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, dizendo que essa metodologia que nasce a partir do Banco Palmas em Fortaleza, é essa que quem quer continuar no movimento de economia solidária, nas finanças solidárias, vai seguir, porque esse é o processo que, de fato, faz com que haja essa democracia financeira, esse modelo democrático de participação nos territórios de implementação dos bancos comunitários, para que justamente a gente mostre para as pessoas, a economia solidária tem sim um lado, tem sim uma posição, e a gente vai seguir nesse lado e vai seguir nessa posição para que ninguém incorpore as nossas pautas, porque senão isso pode acontecer de fato, como já aconteceu com outros segmentos. E aí eu dou um exemplo prático que a gente tem no Brasil, que eu venho antes do movimento de economia solidária, desse movimento, que é o movimento de rádios comunitárias, e a gente tem várias rádios comunitárias hoje que não cumprem seu papel de rádios comunitárias nos municípios, porque elas foram incorporadas pela direita e pela extrema-direita hoje e não cumprem seu papel, como está lá na Constituição, de cumprir o papel de dar espaço à cidade, àquela comunidade, àquele território, de ter vez e voz na sua rádio, no seu meio de comunicação. Então a gente precisa ficar atento a isso para que isso não aconteça, né? Perfeito, perfeito. Ruth, você está caladinha aí, acompanhando. É uma paranoia minha ou você tem esse receio também? Não, com muita coisa para dizer, eu acho. Este movimento que pode ser tanto nos negócios reais de impacto ou inclusivos, é um termo que eles utilizam, para nós é como as fronteiras capitalistas da economia solidária, uma questão que existe, que tem uma dinâmica própria e que precisa também todo o tempo estar mostrando a diferença. E no mesmo senso, às vezes, as práticas começam sendo populares, sendo comunitárias, sendo solidárias, e a própria evolução no contexto da hegemonia capitalista que a gente vive também com a ultradireita ganhando espaço político, representatividade e tudo isso, tem um desafio da desnaturalização das nossas práticas solidárias. Então, elas começam sendo solidárias, mas depois elas viram a uma prática convencional. Também aqui eu acho seja muito importante os indicadores que estamos vendo, que estamos olhando, que mostra que é uma prática convencional ou uma prática solidária. Às vezes se autodenominam de solidárias, se percebem solidárias, mas são capitalistas. Tem todas as práticas capitalistas. Não tem, por exemplo, participação, não tem tetos aos ganhos. Os excedentes não volvem à comunidade. Muita coisa que para a gente envolvida na economia solidária é quase natural de estar olhando, mas para eles é esta forma de cambiar as práticas no senso que eles conhecem, que é um senso capitalista. Então, para nós é um desafio, mas um desafio de todo o tempo estar pensando e praticando a economia solidária, com todos os
princípios e valores dessa economia. A gente tem que estar atento e forte, né, Leonardo? Sim, Atento e eu forte. acho que a gente no Brasil tem conquistado um processo de organização, tanto em redes, das diferentes práticas de finanças solidárias e, mais recentemente, da construção do sistema de finanças solidárias, e que, para mim, um dos aspectos fundamentais na constituição desse sistema é pensar a governança dele, né? Sim. E aí eu acho que a construção do sistema é para pensar uma estratégia econômica robusta, né, procurando criar condições de cooperação entre as diferentes práticas de finanças solidárias, cooperativas, fundos e bancos comunitários, mas também nessa relação com os bancos públicos, com o Estado, com a regulamentação de políticas públicas, sobretudo agora com a aprovação de uma lei de economia solidária nacional, é possível pensar na esteira disso uma regulamentação de um embrião de um sistema de finanças solidárias. Mas insisto, como já falei logo ali nos primórdios do debate, da construção desse sistema, eu acho que fundamentalmente a questão central é pensar a governança. E pensar a governança, para mim, é pensar o regime de democracia, de participação dos diferentes atores, né? Tanto interno quanto aqueles que estão também trabalhando em cooperação com as diferentes experiências de finanças solidárias, bancos, fundos e cooperativas, né? E acho que, olhando para experiências internacionais, como, por exemplo, na Espanha, eles alcançaram isso já há algum tempo, de um sistema bastante robusto que procura ali construir uma relação de uma estratégia econômica, mas fundamentalmente política, para lidar, por exemplo, na relação com o Estado, para pensar um eixo metodológico e político, ou seja, qual é a carta política dos bancos comunitários? Como é que a gente não cede, por exemplo, a derivas como essa, que são muito sedutoras, por exemplo, dos negócios sociais, dos negócios de impacto? Eu acho que é um eixo político e de governança democrática, tanto a nível local, ou seja, de cada experiência de banco comunitário. E, para mim, essa tem sido, por exemplo, Ruth, um critério, para mim, fundamental do êxito ou fracasso das experiências de finanças solidárias. Para mim, aquelas experiências que perdem a governança democrática, elas perdem também o jogo econômico nas comunidades. E Daniel está aí para, confirmar isso, né, Daniel? Aquelas que perdem o seu eixo de governança democrática perdem o jogo também econômico. Não dá para manter uma experiência de banco comunitário exitosa sem uma governança democrática robusta também, para mim. E esse, para mim, tem sido um critério, assim, vamos dizer, sine qua non para medir êxito ou fracasso dessas experiências de finanças solidárias. Ou então cede, por exemplo, como o microcrédito cedeu ao mercado de uma maneira bastante clara, assim, né? Então, acho que essa, para mim, eu identifico isso, eu investiguei muitas experiências no Brasil e acompanho isso já há pelo menos quase 2 décadas, e também na Espanha, de que a governança democrática é um eixo assim estruturante, inclusive para o êxito econômico dessas experiências, no sentido de que a dinâmica econômica dessas experiências realmente devem estar submetidas a uma lógica democrática de governança dessas experiências, né? Então, acho isso muito fundamental, pensando tanto ao nível local, para responder aí, viu, Vital, você, de cada uma das experiências, mas pensar o nível estruturante também. Para mim, olhar para o sistema é pensar a governança dele, né? Para aí pensar parceria a nível local, nacional, a relação com o governo, com o Estado, com as políticas públicas. E a gente está vendo cada vez mais esse cerco político se apertar, né? Olhando para o campo progressista, a gente pode enfrentar novamente governos antidemocráticos no Brasil, e isso a gente precisa olhar de como é que a gente tem uma estrutura governativa, não só econômica, robusta, por exemplo, para poder lidar com essas situações. E pensar as parcerias e as articulações internacionais. Eu sou um grande entusiasta de que a gente pense um fórum internacional, uma rede internacional de finanças solidárias, articular a América Latina, mas articular também Europa, que tem muitas experiências importantes. E aí, Sara, eu gosto de falar, eu não acho que nós somos uma jabuticaba. Existe gente e redes associativas,
cidadãs no mundo inteiro organizando um ativismo econômico, um ativismo contra o sistema financeiro dominante. Então, eu conheço experiências em África, por exemplo, a experiência de Kishikrédito, a experiência de Kishikila em Angola, são experiências também de finanças solidárias. Existem os banquitos na Argentina, existe o Totocaixa em muitos lugares. E existem os bancos comunitários no Brasil, nós não somos os únicos, não estamos sós. Existem os bancos éticos na Europa. Eu acho que essa articulação internacional, né, que teve um embrião ali durante as reuniões do Fórum Social Mundial, eu acho que a gente pode recuperar isso, sobretudo ali participando do Fórum Mundial de Economias Transformadoras, onde muitas organizações de finanças solidárias estão presentes, não só do Brasil, mas também de outros países. E eu acho que a gente tem que pensar escala governativa comunitária, escala governativa nacional, mas internacional também. Inclusive, Vital, acho que há oportunidades de gerar atividade econômica, de cooperação econômica entre essas experiências, eu olhando, conhecendo bastante as experiências no Brasil e na Espanha, né? É isso. Não, interessante você ter falado isso aí, porque é a discussão do momento. A gente está discutindo um mundo multipolar, um mundo que precisa repensar essa representação democrática, porque, inclusive, a gente está vendo... E uma das principais fronteiras da expoliação do mundo do trabalho são as finanças. Exato. São as finanças, né, Ruth? Minha amiga... A gente está em 2025, gente, revivendo momentos da pré-Segunda Guerra Mundial, né? E eu não posso nem verbalizar, porque senão o YouTube derruba aqui. Mas vocês sabem de quem eu estou falando, né? Vocês sabem do que nós estamos falando. A gente tem 1 minuto, gente. Vamos estourar, viu, Jonathan? Ih, o Jonathan saiu para tomar um cafezinho. Então a gente aproveita para estourar um pouquinho. Porque eu quero passar a palavra para vocês se despedirem. Inclusive, quero que depois, viu, Leonardo, você diga como é que as pessoas podem ter acesso à tua tese. Ótimo, vou Beleza? colocar, vou disponibilizar. Vou começar assim, Ruth, Daniel, Leonardo. Ruth. Ok, então, todo mundo lendo Leonardo, por favor, precisamos dessa tese. Eu fui torcedora, por favor, amigo, termina isso que todo mundo precisa estar lendo você. Uma vez mais, obrigado pelo convite, foi um prazer. Só dizer que estes níveis que o Leo estava falando precisam da multiescalaridade, todo o tempo. Todo o tempo e, ao mesmo tempo, os prazos distintos da emergência e estratégia, mas no mesmo tempo e no mesmo espaço. O território precisa ser tanto local como global, mas ao mesmo tempo, não é que primeiro local e após global. Por exemplo, o Banco do Sul ficou num projeto. Não fomos capazes, em outro momento geopolítico, com mais poder para estas economias, de construir este Banco do Sul com uma outra força. Então, aí temos muita prática, muitos avanços, mas também muito diante para fazer. Obrigado uma vez mais, gente. Daniel. Não, então, agradecer Sara, agradecer Léo, meu amigo de muito tempo aí nessa luta dos bancos comunitários, das finanças solidárias, Ruth, dizer que é extremamente importante a gente estar podendo fazer esse debate, né? Brasil, Espanha, Argentina, as finanças solidárias vêm se espraiando pelo mundo afora, e fazer, de fato, essa rede internacional de debate sobre esse tema vai ser fundamental para que a gente possa juntar as experiências. Dizer que nós estamos aqui, certo, à disposição, então sempre que a TV Atitude Popular precisar, a gente vai estar aqui para contribuir, continuamos contribuindo, e a gente espera que os bancos comunitários no Brasil se espalhem ainda mais para que a gente tenha outros e outros momentos como esse, né, com pessoas também de outros países para discutir a importância de um novo modelo financeiro e econômico para o nosso mundo. Exato. Leonardo, aproveita e diz como é que a gente pode ter acesso à tua tese. Agradecer ao programa Bancos da Democracia, quem também está aqui assistindo e quem depois pode acessar também esse vídeo que vai estar disponível no YouTube, não é isso mesmo, Sara? Então, a tese está disponível no repositório da Universidade de Brasília e também de Lisboa, né? Tem nos 2 repositórios. Eu vou pedir a Sara, eu disponibilizei o link aqui, vou deixar no chat do YouTube, se for possível, Sara.
o link para estar disponível, mas também eu estou trabalhando numa versão para ter uma circulação maior assim para diferentes públicos da tese, uma versão que está sendo transformada num livro com uma linguagem até um pouco mais acessível e menos tese assim de doutorado, então com a cara mais aberta e mais acessível à leitura também. Então vai ser possível em breve aí acessar também dessa forma, mas por enquanto está disponível no repositório da universidade. Estou deixando o link aqui, acho que Sara vai postar aí no grupo, e quem puder ler e quiser também debater mais, eu estou à disposição. Eu estou nesse momento fazendo circular as ideias também. Eu agradeço muito, então, o convite do Banco Palmas, agradeço minha amiga Ruth, com quem sempre conto em várias atividades. A gente tem um curso de finanças solidárias que a gente faz junto com o professor Rogério Roque Amário e o professor Genaldo também. A gente sempre convida, já convidei Ruth em outro momento, já convidei Daniel. Vai começar esse curso semana que vem. A gente faz um curso com a carga horária pequena, de 30 horas, então quem quiser participar me fala. São 7 encontros, né? Esse curso é um curso de finanças solidárias, onde a gente fala de uma abordagem tanto conceitual, o que é isso conceitualmente, mas também a gente traz muitas experiências de vários países também para dialogar com a gente sobre o que é finanças solidárias, e vai começar o curso. Eu e o Genaldo, a gente conduz o curso, mas traz um monte de convidado também. Tem várias pessoas que estão aqui que já foram. Daniel, Ruth, Joaquim sempre está presente. É isso. Muito obrigado. Leonardo é baiano, Daniel é paraibano. Sabe que todo mundo diz que cearense é megalomaníaco, né? E a gente é mesmo. A gente é mesmo. Não vamos fingir que não somos. Somos. Leonardo falando aqui, eu já pensando assim, gente, BRICS da economia solidária, CELAC da economia solidária. Eu já tô... Precisamos. Boa, Sara. Gostei. Já Vital, vamos liderar esse esforço internacional, viu? Exato, vamos nessa, gente. Brigadão. Vamos junto. Ruth, obrigada. Daniel, obrigada. Leonardo, obrigado. Jonathan Neto, que foi realmente tomar café, viu? Voltou agora. Risoneide e o pessoal do chat, gente. Brigadão e até a próxima segunda. Até, tchau. Você conferiu aqui na Rádio e TV Atitude Popular. Bancos da Democracia, a moeda de que seu município precisa. Uma realização. Instituto Edinheiro. Apoio. Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.